A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje nós vamos começar a analisar o capítulo 1 de João. Isso aqui é uma introdução, não é bem um prólogo, mas é uma introdução para explicar como vai funcionar a série. Enfim, sempre dou detalhes no decorrer das gravações dos vídeos em si, mas eu acho que vale a pena entender como vai funcionar o capítulo 1. Então, essa aqui é a introdução explicando o que é o capítulo 1 do Evangelho de João, tá? Já tem explicação sobre o Evangelho em si, sobre como vai funcionar a série, história do Evangelho de João, história do profeta, do apóstolo em si. Enfim, vamos lá. Capítulo 1 do Evangelho de João, ele é uma das passagens mais ricas e teológicas de toda a Bíblia e serve como portão de entrada para o quarto Evangelho, estabelecendo toda a cristologia e os temas principais que são analisados, principalmente, o Logos encarnado. Ele é um prólogo, não apenas uma introdução básica, mas um resumo teológico completo e revela a natureza e a obra do Cristo, além do propósito da vinda dele, tá? A doutrina do Logos, ele começa logo nos primeiros versículos a falar do Logos. Tem vídeo aqui no canal, vamos começar do começo, tá? Vai ser uma análise versículo a versículo, pedaço por pedaço, tá? No decorrer das gravações a gente vai explicando um pouquinho mais, tá? A questão do Logos remete ao Gênesis, ao início da criação. Não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, porque tem vídeo falando sobre a questão do verbo, João capítulo 1, versículos do 1 ao 14, tem isso aqui no canal, então não vou entrar em muitos detalhes, mas fala a questão da luz, das trevas também, o Logos como fonte de criação, vida e luz, um prólogo que estabelece Jesus como mediador divino em toda a obra de Deus e como agente de criação, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, João capítulo 1, versículo 3. No João 1, capítulo 1, versículo 3, ele explica bastante essa questão de como funciona, Ele explica quem é, onde surgiu e o que fez Cristo, tá? E o Logos não apenas existia, mas participou ativamente como agente pelo qual o Pai criou o universo. Então tudo se deu por meio dele, através dele e para ele, certo? Fala de vida eterna, o verbo como fonte de vida espiritual. A questão da luz é muito reforçada como a verdade, revelação moral de salvação. Enfim, fala da escótia, que são as trevas, a ignorância, o pecado, e o tema central desse dualismo, dessa duplicidade joanina, tá? O testemunho e a rejeição, dos versículos 6 ao 13, falam do tema do testemunho em si de João e da livre escolha humana, tá? João Batista como testemunha é mencionado como homem enviado por Deus, cujo nome era Ioannes no grego, tá? É apresentado para garantir que a luz não viesse sem uma testemunha humana. Ele é o precursor e não a luz, tá? Rejeição e adoção, versículos do 10 ao 13, o mundo foi feito por ele e não o reconheceu, e os seus, o povo de Israel, não o receberam. Contudo, a salvação é oferecida individualmente a quem o recebe. Ele dá o direito de ser filho de Deus, irmão, na criação de Cristo, um ato de novo nascimento pela vontade de Deus, não apenas pela vontade humana. Quarta parte, o clímax, a encarnação, versículo 14. Este versículo é o ápice da teologia joanina. O verbo se fez carne, kaio logos sarx geneto, e o verbo se tornou carne. Lembrando, eu não sou fluente em grego, inclusive essas passagens analisadas de Antigo e Novo Testamento servem para a gente poder entender, tá? Essa Bíblia Strong eu vou colocar aí na tela para vocês verem, tá passando aí em algum momento, quais as Bíblias que eu uso, quais as versões que eu uso, e a Bíblia Strong é a que eu estou usando para poder moldar essa análise, tá? Essa doutrina da encarnação do Deus eterno, Logos, assume a natureza humana de forma plena e real, o fundamento principal da filosofia cristã, e o fato que ele tabernaculou, habitou, o tabernacular, o Shekinah, ele vem da ideia, fazendo alusão à tenda do encontro, o tabernáculo lá do Antigo Testamento, é a ideia de uma habitação santa temporária, tá? E Deus habitava no meio do povo, A questão do tabernáculo está lá em Êxodo, tá? Jesus é o novo e definitivo tabernáculo e a presença gloriosa de Deus na terra, tá? Fala de graça e verdade, a doxa, Toxologia, inclusive, é o estudo da glória de Deus, da própria ideia crística, Essa glória se manifesta em charis e aletheia, que é graça
traduzindo para o grego é charis, e verdade como aletheia, tá? Estabelece o contraste, a lei dada por Moisés e a graça e a verdade dada por Cristo, do versículo 17, tá? O início do ministério também é falado, João capítulo 1, versículo do 19 ao 51, a questão do cordeiro, a questão messiânica. Essa seção mostra como a verdade do prólogo é revelada na história, através de testemunhas oculares, né? Os próprios discípulos também. O papel subordinado de João Batista, ele é sistematicamente rejeitado por ele não quer qualquer título, ele fala isso, que ele não é o Cristo, durante o capítulo 1. E tudo isso para evitar ofuscar Jesus, tá? Essas recusas estão no capítulo 1, versículo 20 e 21, tá? Ele nega ser o Cristo, ou Elias, ou um profeta, ou qualquer coisa que seja, tá? Essa questão do profeta escatológico é prometido em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, certo? Sua única identidade é a voz que clama no deserto, é o versículo 23 do capítulo 1, e um cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3, tá? O título crucial do Cordeiro, versículo 29 do primeiro capítulo do Evangelho de João, ele deixa isso claro quando ele vê Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este título teológico é essencial que liga Jesus diretamente à tradição sacrificial do Antigo Testamento. Cordeiro pascal de Isaías capítulo 53. O propósito de Jesus é a expiação de todos os pecados, a remoção de culpa, de pecado através do seu sacrifício. Tá? A chamada de Israel, a cristologia confessional de pecado, os primeiros discípulos aparecem nesse primeiro capítulo, e esses primeiros vêm a Jesus por meio do testemunho de João Batista, e a revelação continua se aprofundando através dos encontros pessoais. Tá? A identificação como Messias, versículos 41 e 45, onde André diz a Pedro: encontramos o Messias, né, o Cristo, e Filipe diz a Natanael: achamos aquele sobre a quem escreveram Moisés e os profetas, tá? Primeira confissão de fé dos discípulos a identificar Jesus com as esperanças messiânicas e profetas de Israel. O ceticismo superado, versículos 46 a 51, onde Natanael ele chega a questionar se algo de bom vem de Nazaré, do Reino do Norte, tá? A questão do samaritanismo, a ideia dos samaritanos, tem muito disso lá no vídeo que eu fiz na série do Exílio a Cristo, tá? E é superado pela onisciência de Jesus: eu te vi debaixo da figueira, versículo 48, tá? Do capítulo 1 de capítulo 1 de João, tá? A onisciência de Jesus atesta a sua divindade e convence Natanael a fazer a confissão mais completa até então: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Promessa da escada de Jacó, no versículo 51, onde Jesus encerra o capítulo com a promessa profética: tu verás o céu, vós vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem, um título messiânico que ele recebe, né, remete a Daniel, capítulo 7, versículo 13, e indica sua autoridade divina e futura glória. Tá? Faz referência à escada de Jacó, de Gênesis capítulo 28, versículo 12, é uma alusão direta a essa visão que Jacó teve lá em Betel. Jesus se revela como a verdadeira escada de Jacó, a única conexão e o único mediador entre o céu, Deus, e a terra, a humanidade. Essa comunicação e esse relacionamento com Deus são agora realizados através do próprio Cristo. Resumindo esse capítulo 1, ele estabelece o prólogo, a cristologia, a deidade e a encarnação do Cristo, tá? A cristologia da missão, da expiação dos pecados, e deixa claro para nós, leitores, aprendizes, a tomar a melhor decisão, principalmente relacionada à fé, as mesmas que os primeiros discípulos tomaram, certo? Fica aqui um resumo, breve resumo do capítulo 1, tá? Por quê? Essas análises não serão constantes, porque são análises complexas, análises extremamente longas, e para os vídeos não ficarem maçantes, a gente faz de vez em quando uma análise como essa, e é bom trazer essa ideia para o canal de fazer isso com passagens do hebraico, do Antigo Testamento também. Essa Bíblia Strong é uma Bíblia interlinear, português-grego, português-hebraico, então a gente faz análises, pedacinhos, e serão feitas isso durante todo o decorrer dessa série. São 40, 50 capítulos, enfim, é um livro extenso, e a gente vai analisar pedacinho por pedacinho, e futuramente também outros livros importantes também, a gente vai ter análises de livros aqui no canal, epístolas, enfim, mas esse evangelho é importante, é especial, por toda a análise teológica. João esteve em
todos os momentos importantes da história do Cristo, tá bom? Deus abençoe a todos, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial, e até o próximo vídeo.